No dia em que os meus pais entraram na minha fábrica, eu estava atrás da parede de vidro do meu escritório, a observar o chão de produção onde dezenas de mulheres trabalhavam com aventais salpicados de farinha e sorrisos gentis. Reconheci primeiro o cabelo grisalho da minha mãe, depois os ombros curvados do meu pai. Pareciam mais velhos, menores de alguma forma, enquanto estavam nervosos na área da recepção. Não faziam ideia de que a mulher que tinham expulsado há 26 anos era agora a dona da maior operação de padaria do condado. Mas estou a adiantar-me. Deixem-me começar onde realmente começou. Com uma rapariga de 19 anos, de pé numa esquina, com nada além de caixas de cartão e um sonho que mais parecia desespero. Se esta história tocar o seu coração, por favor, clique no botão gostar e diga-me nos comentários se alguma vez se sentiu completamente abandonado pelas pessoas que supostamente o amariam incondicionalmente. Eu tinha 19 anos quando o meu mundo desabou. Na manhã em que disse aos meus pais que estava grávida, esperava choque, talvez desapontamento, mas não a fúria fria que encheu a nossa cozinha como gás venenoso. O rosto da minha mãe ficou branco, depois vermelho, depois algo mais duro que pedra. O meu pai apenas olhou para mim como se eu tivesse confessado um assassinato. "Como pudeste fazer-nos isto?", sussurrou a minha mãe, a sua voz afiada o suficiente para cortar vidro. "Como pudeste trazer esta vergonha para a nossa família?" Tentei explicar o que tinha acontecido na festa da faculdade, como tinha bebido pela primeira vez, como as coisas ficaram turvas e erradas, e acordei num quarto que não reconhecia com o vestido rasgado e o meu mundo inteiro mudado. Mas eles não quiseram ouvir. Não conseguiam ver para além da sua própria humilhação o trauma escrito no rosto da sua filha. "Estás a mentir", disse o meu pai, a sua voz plana e final. "Estás apenas a tentar encobrir os teus erros com histórias." Foi aí que soube que estava verdadeiramente sozinha. As duas pessoas que me criaram, que beijaram os meus joelhos arranhados e aplaudiram na minha formatura, recusaram-se a acreditar que a sua filha pudesse ser uma vítima. Nas suas mentes, eu era apenas uma desilusão, uma mancha na sua reputação que precisava de ser apagada. Deram-me 3 dias para resolver a situação ou encontrar outro lugar para viver. Quando lhes disse que ia ficar com o bebê, a minha mãe embalou as minhas roupas em sacos do lixo e as deixou na varanda da frente. O meu pai mudou as fechaduras nessa mesma tarde. Passei a primeira noite no meu carro, a chorar até não ter mais lágrimas, com uma mão pressionada contra a minha barriga ainda lisa, prometendo ao meu filho por nascer que de alguma forma, de alguma maneira, eu nos construiria uma vida que valesse a pena viver. Na manhã seguinte, conduzi até o motel mais barato que consegui encontrar e usei as minhas poupanças do meu trabalho a tempo parcial para alugar um quarto à semana. Tinha talvez $300, nenhuma família e um bebê a caminho em 7 meses. A maioria das pessoas teria visto apenas impossibilidade. Eu vi o meu primeiro prazo. Sempre fui boa a fazer bolos. Era a única coisa que a minha avó me tinha ensinado antes de falecer. A única habilidade que não tinha nada a ver com notas ou conquistas, ou em deixar os meus pais orgulhosos. Naquele minúsculo quarto de motel, com uma placa elétrica e uma tigela que furtei de um supermercado, comecei a fazer bolos. Os meus primeiros clientes foram os outros residentes do motel, pessoas que entendiam o que significava ser esquecido pelo mundo. Cobrava $5 por um bolo pessoal, nada de especial. Apenas algo doce para lhes lembrar que valia a pena celebrar. A notícia espalhou-se lentamente pela rede de pessoas esquecidas. Os trabalhadores do turno da noite, as mães solteiras, os idosos cujas famílias tinham parado de ligar. Lembro-me da primeira vez que ganhei $50 num dia. Sentei-me naquela colcha de motel manchada, a contar notas amarrotadas e a sentir-me como se tivesse descoberto o ouro. O meu bebê deu o primeiro pontapé naquela noite, como se soubesse que íamos ficar bem. No meu 6º mês, eu vendia bolos de caixas de cartão na esquina da rua, em frente ao colégio comunitário.
tinha obtido permissão do segurança, um homem mais velho chamado Frank, que comprava uma fatia do meu bolo de chocolate todas as terças-feiras e me dizia que eu o fazia lembrar da sua filha. Os estudantes adoravam ter bolo fresco entre as aulas, e eu estava a ganhar o suficiente para me mudar para um pequeno apartamento no complexo de habitação social do outro lado da cidade. Foi lá que conheci o David. Ele estava a visitar a sua vizinha idosa, a senhora Chen, a carregar as suas compras por 2 lances de escadas porque o elevador estava avariado novamente. Eu estava a lutar com os meus próprios sacos, grávida de 8 meses e exausta, quando ele parou para ajudar. Não devia estar a carregar tudo isso, disse ele com a voz gentil, mas firme. Aqui, deixe-me. O David tinha 45 anos. Era viúvo e tinha uma filha de 12 anos chamada Emma. A sua esposa tinha morrido num acidente de carro 3 anos antes, e ele carregava essa dor como um peso que se tinha instalado permanentemente nos seus ombros. Mas quando olhou para mim, algo nos seus olhos suavizou. Cheira-me a bolo, disse ele, a sorrir pela primeira vez desde que o conheci. Você é pasteleira? Contei-lhe sobre o meu pequeno negócio, como estava a poupar para alugar um espaço de cozinha a sério depois do nascimento do bebê. Ele ouviu com o tipo de atenção que eu já tinha esquecido que existia, como se as minhas palavras realmente importassem. A Emma adora fazer bolos, disse ele. Talvez pudesse ensiná-la um dia destes. Eu não sou muito bom nas tarefas domésticas. Foi assim que começou. O David trazia a Emma aos fins de semana, e nós fazíamos bolos juntas na minha pequena cozinha. A Emma era calada no início, ainda a sofrer a perda da mãe, mas tinha mãos gentis e um instinto natural para os sabores. Sugeria adicionar raspa de laranja ao bolo de baunilha ou experimentar canela na cobertura de chocolate, e estava sempre certa. Quando a minha filha Sarah nasceu, foi o David quem me levou ao hospital. Ele segurou a minha mão durante as contrações e chorou quando ela deu o seu primeiro suspiro. A Emma fez um bolo de boas-vindas com cobertura cor-de-rosa e letras tremidas que diziam "Olá, bebê Sarah". Durante 2 anos, fomos uma família por escolha. O David ajudou-me a conseguir um pequeno empréstimo empresarial para alugar um espaço de cozinha adequado. A Emma tornou-se a irmã mais velha que a Sarah nunca teria tido. Tínhamos jantares de domingo, ajuda com os trabalhos de casa e histórias para dormir. Pensei que tinha encontrado o meu para sempre. Mas o para sempre é um luxo que a vida nem sempre oferece. O diagnóstico de cancro do David chegou numa terça-feira. Pâncreas, estágio 4, talvez 6 meses se tivéssemos sorte. Ele contou-me enquanto a Sarah dormia a sesta no seu berço e a Emma estava na escola, a sua voz firme, mas as mãos a tremer. Preciso de te pedir uma coisa, disse ele. A Emma não tem outra família. Se algo me acontecer, tu... Sim, disse eu antes que ele pudesse terminar. Claro, sempre. Aqueles 6 meses foram os mais difíceis da minha vida. Ver este homem bom, este pai gentil, a desvanecer-se pouco a pouco enquanto tentava proteger a Emma do pior. O meu negócio de bolos cresceu durante esse tempo, talvez porque eu despejei toda a minha dor nas tigelas, mas o sucesso parecia vazio quando a pessoa que mais acreditou em mim estava a desaparecer. O David morreu num domingo de manhã de abril, com a Emma a segurar uma mão e eu a outra. As suas últimas palavras foram: "Cuida das minhas meninas", e eu prometi-lhe que o faria. O funeral foi pequeno. Alguns vizinhos, alguns colegas da empresa de engenharia onde o David tinha trabalhado e os seus pais idosos que vieram de avião da Flórida. Foram amáveis comigo, gratos por o seu filho não ter estado sozinho, mas deixaram claro que a Emma devia ir viver com eles. Ela precisa de estabilidade, disse a mãe do David gentilmente. Uma situação familiar adequada. Eu queria lutar contra eles. A Emma era minha filha em todos os sentidos que importavam, mas eu tinha 23 anos, solteira, com uma criança pequena e um pequeno negócio que mal pagava as contas. Que tribunal me escolheria em vez de avós amorosos com uma reforma segura e um bom distrito escolar?
Na noite antes de Aema partir, ela subiu para a minha cama e chorou no meu ombro. Não quero ir, sussurrou ela. Não podes vir conosco? Precisas de estar com a tua família verdadeira, disse-lhe eu, odiando cada palavra. Mas serei sempre tua amiga. Amar-te-ei sempre. Ela pressionou algo na minha mão. Um pequeno caderno cheio de receitas de bolos que ela tinha escrito com a sua caligrafia cuidada de 12 anos. Para não te esqueceres de mim, disse ela. Guardei aquele caderno durante 23 anos. Ainda o tenho. Se estás a ver isto e alguma vez tiveste de dizer adeus a alguém que amas, por favor, partilha esta história com alguém que precise de a ouvir, e não te esqueças de subscrever. Estas histórias importam, e o teu apoio ajuda-me a continuar a contá-las. Depois de Aema partir, mergulhei no trabalho com um desespero que beirava a obsessão. Aluguei um espaço de cozinha maior, contratei a minha primeira funcionária, uma mãe solteira chamada Rosa que precisava de horários flexíveis, e comecei a aceitar encomendas personalizadas para casamentos e festas. Estava a construir algo maior do que apenas um negócio. Estava a criar um lugar onde mulheres como eu pudessem encontrar estabilidade e dignidade. A Sara cresceu naquela cozinha, a fazer os trabalhos de casa nas mesas de preparação de metal e a aprender a dobrar caixas de bolos antes de saber andar de bicicleta. Ela nunca conheceu o pai. Nunca perguntou por ele. Parecia contente com o nosso mundo de farinha, açúcar e mulheres que entendiam que, por vezes, a família é o que se constrói, não aquilo em que se nasce. Quando a Sara estava no liceu, eu possuía 3 lojas de retalho e empregava 47 pessoas. 90% delas eram mães solteiras, mulheres que tinham sido abandonadas, traídas ou simplesmente esquecidas pelo mundo. Eu oferecia seguro de saúde, folgas pagas e creche no local. Eu sabia o que significava trabalhar enquanto o teu bebê estava doente, ter de escolher entre a renda e as compras, sorrir para os clientes enquanto o teu coração se partia. A fábrica veio a seguir. Tinha poupado cada cêntimo durante 15 anos, reinvestindo os lucros em vez de comprar luxos, vivendo no mesmo pequeno apartamento mesmo enquanto o meu negócio crescia. Quando a velha fábrica têxtil nos arredores da cidade foi posta à venda, eu vi possibilidades onde outros viam problemas. Levou 3 anos a renovar, a instalar fornos industriais e sistemas de tapetes rolantes, a criar uma instalação de produção que pudesse abastecer supermercados em 3 estados. Mas conseguimos. Construímos algo que empregava mais de 200 pessoas. A maioria delas mulheres a quem um empregador que entendia as suas lutas deu uma segunda oportunidade. Nunca me casei. Houve homens ao longo dos anos, homens bons que queriam construir vidas comigo, mas eu aprendi a ter cuidado com o meu coração. A Sara era família suficiente para mim, e as mulheres que trabalhavam na minha fábrica eram comunidade suficiente. A Sara formou-se como a melhor aluna do liceu. Conseguiu uma bolsa de estudos completa para estudar gestão na Universidade Estadual e voltou para trabalhar ao meu lado. Ela tinha a sabedoria gentil do David e a minha determinação teimosa, e entendia que a nossa empresa era mais do que apenas um negócio. Era uma declaração sobre o valor das mulheres que tinham sido descartadas pelo mundo. Eu tinha 45 anos quando os meus pais entraram na minha fábrica naquele dia. Tinham passado 26 anos desde que me tinham expulsado. 26 anos a construir uma vida da qual eles não sabiam nada. Observei-os da janela do meu escritório a tentar reconciliar estas pessoas frágeis e nervosas com os gigantes que um dia tiveram o poder de destruir o meu mundo. O cabelo da minha mãe estava agora completamente branco, e ela andava com uma bengala. Os ombros do meu pai estavam curvados, o seu rosto vincado por linhas que falavam de preocupação e desapontamento. Eles estavam a falar com a Janet, a minha recepcionista, a explicar que tinham ouvido dizer que contratávamos pessoas com vários antecedentes, e a perguntar se poderia haver oportunidades para alguém com experiência em armazém. O meu pai, ao que parece, tinha sido despedido do seu emprego no centro de distribuição. Estavam atrasados com a hipoteca, a enfrentar a execução, e esta era a sua última esperança.
Eu podia ter descido ali. Podia ter me revelado e observado o choque florescer nos seus rostos. Mas não o fiz. Em vez disso, liguei a Janet e disse-lhe para os levar para a sala de conferências. Eu mesma os entrevistaria, mas eles não saberiam quem eu era. Diga-lhes que a dona quer reunir-se com eles pessoalmente, disse eu. Mas não mencione o meu nome. Troquei o meu fato de negócios pelo vestido preto simples que guardava no armário do meu escritório. Prendi o cabelo para trás de forma severa e tirei as minhas joias. Queria parecer uma funcionária, não a dona. Quando entrei naquela sala de conferências, a minha mãe olhou para cima com um interesse educado. O meu pai estava a estudar as suas mãos, envergonhado com as suas circunstâncias. Nenhum deles me reconheceu. 26 anos de vida tinham me mudado, claro. Já não era a jovem desesperada de 19 anos que eles tinham descartado. Era uma mulher que tinha construído um império do nada, que tinha sobrevivido ao abandono e à perda e criado algo belo das cinzas da sua rejeição. Senhor e senhora Peterson, disse eu, sentando-me à frente deles na mesa de conferências. Entendo que procuram emprego. A voz da minha mãe era mais fraca do que me lembrava, gasta por anos de desapontamento. Não estamos a pedir caridade, disse ela. Estamos dispostos a trabalhar. Só precisamos de uma oportunidade. Olhei para o meu pai, este homem que outrora fora o centro do meu mundo, que tinha mudado as fechaduras da casa da minha infância e nunca mais olhou para trás. Que tipo de experiência profissional tem? Eles falaram-me dos seus empregos, dos seus despedimentos, das suas dívidas crescentes. Falaram da sua filha que os tinha desapontado anos atrás, que tinha tomado más decisões e trazido vergonha para a família. Tinham tentado encontrá-la uma vez, disseram eles, mas ela tinha desaparecido completamente. Deveríamos ter lidado com as coisas de forma diferente, disse a minha mãe, com lágrimas a acumularem-se nos olhos. Éramos jovens, estávamos assustados, pensávamos que estávamos a proteger a nossa reputação, mas perdemos a nossa filha. E arrependemo-nos disso todos os dias desde então. Sentei-me ali a ouvi-los pedir desculpa a uma estranha pela filha que tinham destruído, e senti algo a quebrar-se no meu peito. Não exatamente perdão, mas uma espécie de clareza terrível. Estes não eram os monstros que tinham assombrado os meus pesadelos. Eram apenas pessoas. Pessoas pequenas e assustadas que tinham tomado a pior decisão das suas vidas e passado décadas a pagar por ela. A posição que temos disponível é de nível de entrada, disse-lhes eu. A tempo parcial, salário mínimo, mas com benefícios. Estariam a trabalhar na embalagem, de pé por longas horas, a receber ordens de supervisores que podem ser mais novos que vocês. Nós aceitamos, disse o meu pai imediatamente. Aceitamos qualquer coisa. Levantei-me, fui até a janela que dava para o chão de produção, onde dezenas de mulheres trabalhavam com propósito e dignidade. Há mais uma coisa, disse eu. Esta empresa tem uma política de apoiar mães solteiras, mulheres que foram abandonadas pelas suas famílias. Cada funcionária aqui tem uma história de sobrevivência. Podem trabalhar ao lado de mulheres assim? Podem respeitá-las? A voz da minha mãe era pouco mais que um sussurro. Sim, sim, podemos. Virei-me para eles. Estas duas pessoas que me tinham dado a vida e depois a tinham tirado, que me tinham forçado a reconstruir-me do nada. Então podem começar na segunda-feira. A Janet dar-vos-á a papelada. Quando se levantaram para sair, o meu pai parou à porta. Obrigado, disse ele. Não sabe o que isto significa para nós. Temos rezado por um milagre. E acho que pode ser você. Depois de eles saírem, sentei-me no meu escritório por um longo tempo a ver o sol a pôr-se através das janelas. A Sarah encontrou-me lá 1 hora depois, ainda a olhar para o nada. Mãe? Disse ela. Estás bem? Contei-lhe sobre a entrevista, sobre a decisão que tinha tomado. Ela ouviu sem julgar. Esta filha que tinha crescido a saber que era amada completa e incondicionalmente. Vais contar-lhes? Perguntou ela.
Não sei, disse eu. Talvez um dia. Ou talvez isto seja suficiente. Os meus pais trabalharam na minha fábrica durante 3 anos. Eram bons funcionários, pontuais, trabalhadores, gratos pela oportunidade. Nunca souberam que a mulher que os tinha salvo era a filha que tinham descartado. A neta que nunca conheceram era a dona da empresa que os empregava. Eu observava-os às vezes da janela do meu escritório. Via a minha mãe a rir com as suas colegas de trabalho. Via o meu pai a ajudar os funcionários mais novos com caixas pesadas. Pareciam mais leves de alguma forma, desonerados do peso do seu erro de uma maneira que só era possível porque não sabiam a dimensão total do que tinham perdido. Aposentaram-se quando o meu pai fez 70 anos, com uma pensão da empresa e poupanças suficientes para manter a sua casa. Na sua festa de despedimento, levantaram-se para fazer um discurso sobre segundas oportunidades e a bondade de estranhos. Trabalhamos para uma empresa que acredita na redenção, disse a minha mãe, a sua voz forte e clara. Nunca esqueceremos a generosidade que nos foi mostrada quando mais precisávamos. Eu estava de pé no fundo da sala, a observá-los, quando os olhos da minha mãe encontraram os meus através da multidão. Por um momento, algo cintilou na sua expressão. Um reconhecimento, talvez, ou apenas a sombra de uma memória. Mas depois a Sarah apareceu ao meu lado e o momento passou. Depois de eles saírem naquela noite, encontrei um bilhete na minha secretária. Era da minha mãe, escrito com a caligrafia cuidada que eu recordava das listas de compras da infância e dos cartões de aniversário. Para a dona desta maravilhosa empresa, lia-se: Obrigada por dar a 2 pessoas idosas a oportunidade de corrigir as coisas. Tivemos uma filha uma vez a quem falhamos completamente. Rezamos todos os dias para que alguém lhe tenha mostrado a mesma bondade que nos mostrou. Esperamos que ela tenha encontrado uma maneira de construir uma boa vida apesar dos nossos erros. Esperamos que ela seja feliz. Esperamos que ela seja amada. Esperamos que ela nos possa perdoar um dia, mesmo que nunca nos perdoemos a nós mesmos. Guardei esse bilhete. Ainda o tenho. Se esta história o comoveu, por favor, goste deste vídeo e subscreva para ouvir mais histórias sobre resiliência, redenção e a natureza complicada da família. Partilhe a sua própria história nos comentários. Às vezes, a cura mais poderosa acontece quando percebemos que não estamos sozinhos nas nossas lutas. 2 semanas após a festa de despedimento dos meus pais, recebi uma chamada do hospital. A minha mãe tinha sofrido um AVC. Estava estável, mas os médicos não tinham a certeza sobre os efeitos a longo prazo. O meu pai estava desesperado. Este homem que tinha perdido o emprego, a sua dignidade e a sua filha. Enfrentava agora a possibilidade de perder também a sua esposa. Fui ao hospital naquela noite, não como filha deles, mas como sua antiga empregadora. Alguém que se preocupava com o seu bem-estar. Sentei-me com o meu pai na sala de espera, ouvi-o falar sobre a sua vida juntos, os seus arrependimentos, os seus medos. Cometemos tantos erros, disse ele com a voz embargada. Pensávamos que estávamos a proteger a nossa família, mas em vez disso destruímo-la. A nossa filha, ela era tudo para nós, e nós deitamo-la fora porque tínhamos medo do que as pessoas pensariam. Fale-me sobre ela, disse eu gentilmente. Ele tirou a carteira, mostrou-me uma fotografia da minha formatura do liceu. Eu usava um vestido azul, a sorrir para a câmara, sem saber que em 2 anos o meu mundo desmoronaria. Ela era tão inteligente, disse ele. Tão gentil. Costumava fazer estes bolos incríveis para os nossos aniversários. Ficava acordada a noite toda a trabalhar neles. Ela queria fazer as pessoas felizes, e quando mais precisou de nós falhamos-lhe. Sentei-me ali a olhar para aquela fotografia do meu eu mais novo, a pensar na rapariga que tinha estado nas esquinas com caixas de cartão, que tinha construído um império do nada, que tinha empregado os pais que a tinham abandonado sem nunca lhes dizer a verdade. Talvez ela esteja bem, disse eu. Talvez ela tenha construído uma boa vida. Espero que sim, sussurrou ele.
Espero que ela seja feliz. Espero que ela tenha filhos que a amem. Espero que ela nunca tenha de se perguntar se é digna de ser amada, porque ela é. Sempre foi. A minha mãe recuperou lentamente. O AVC tinha afetado a sua fala, mas a sua mente estava clara. Visitei-os a ambos regularmente, trazendo flores, livros e novidades sobre as mulheres que tinham trabalhado com eles na fábrica. Falei-lhes sobre a Sara, sobre a sua formatura da faculdade, sobre os seus planos para expandir o negócio para novos mercados. Ela parece maravilhosa, disse a minha mãe, as suas palavras cuidadosas, mas claras. Deve estar muito orgulhosa. Estou, disse eu. Ela é tudo o que eu esperava que ela fosse. Uma noite, quando a minha mãe se sentia mais forte, pediu-me para ficar depois do horário de visitas. As enfermeiras conheciam-me, sabiam que eu tinha sido generosa com a ala infantil do hospital, então fizeram vista grossa. Preciso de te dizer uma coisa, disse ela, a sua voz suave na sala escura. Eu sei quem tu és. O meu coração parou. O que queres dizer? Eu sei há meses, disse ela. Talvez saiba desde o dia em que nos entrevistaste. Tens os olhos do teu pai e seguras a cabeça da mesma maneira que fazias quando eras pequena. Mas mais do que isso, tens a mesma bondade que te fazia fazer bolos para os aniversários das pessoas. Eu não conseguia falar. 26 anos de distância cuidadosa, de identidade escondida, a desmoronarem-se num instante. Por que não contaste ao teu pai? Perguntei finalmente. Porque ele não está preparado, disse ela. Ele carrega tanta culpa, tanta vergonha. Se ele soubesse o que tu construíste, o que te tornaste, como cuidaste de nós sem que soubéssemos, isso destruí-lo-ia. E tu? Ela estendeu a mão para a minha, com dedos que agora estavam mais fracos, mas ainda familiares. Eu estou destruída de qualquer maneira, disse ela. Estou destruída desde o dia em que embalei as tuas roupas em sacos do lixo e escolhi a minha reputação em vez da minha filha. Isto não muda isso. Sentamo-nos em silêncio por um longo tempo, duas mulheres que se tinham perdido e se tinham encontrado novamente da maneira mais inesperada. Quero que saibas, disse ela finalmente, que cada bolo que comi na fábrica sabia a casa. Não sabia por que até agora, mas eles sabiam como os bolos que costumavas fazer para nós. Como amor. Como tudo o que deitamos fora. Comecei a chorar então. 26 anos de lágrimas que tinha contido. 26 anos de luto pela família que tinha perdido e pelos pais que nunca deixei de amar, apesar de tudo. Lamento muito, sussurrou ela. Lamento muito termos te falhado. Lamento muito termos perdido a oportunidade de te ver tornar-te nesta mulher incrível. Lamento muito nunca termos conhecido a nossa neta. O nome dela é Sara, disse eu. Ela tem 23 anos. É linda, inteligente e gentil. E vai mudar o mundo. Como a mãe dela fez, disse a minha mãe. Conversamos até ao amanhecer, preenchendo as lacunas de 26 anos, partilhando histórias e tristezas e o amor complicado que tinha sobrevivido até a pior traição. Contei-lhe sobre a gravidez, sobre o medo e o desespero, sobre construir uma vida do nada. Ela contou-me sobre os anos de arrependimento, sobre os detetives particulares que tinham contratado, sobre a forma como me tinham procurado até ficarem sem dinheiro e esperança. Pensávamos que estavas morta, disse ela. Pensávamos que te tínhamos matado com a nossa crueldade. Quase o fizeram, disse eu. Mas eu tinha a Sara para viver. E mais tarde, tive a Emma por um tempo. E depois tive todas as mulheres que precisavam de empregos e segundas oportunidades. Tive razões para continuar. Quando o sol nasceu, beijei a testa da minha mãe e prometi voltar. Enquanto caminhava para o meu carro, senti-me mais leve do que me sentia há décadas. Não porque os tivesse perdoado. O perdão ainda era demasiado grande, demasiado complicado. Mas porque finalmente tinha dito a verdade. A minha mãe morreu 6 semanas depois. Pacificamente, durante o sono, com o meu pai a segurar-lhe a mão.
Eu também estava lá, de pé no canto do quarto, a ver a mulher que me deu a vida a partir. No funeral, sentei-me na última fila com a Sarah, duas enlutadas anônimas a prestar homenagem a uma mulher que tinha trabalhado na nossa fábrica. O meu pai falou sobre o seu casamento, os seus erros, a sua esperança de que algures a sua filha estivesse a viver uma boa vida. Ela teria ficado tão orgulhosa da mulher que nos deu a nossa segunda oportunidade, disse ele, a olhar diretamente para mim. A Catherine teria adorado conhecê-la. Depois do serviço, as pessoas aproximaram-se do meu pai para oferecer as suas condolências. Antigos colegas de trabalho, vizinhos, o pastor que os tinha casado 48 anos antes. Esperei até que a multidão diminuísse. E então, aproximei-me eu mesma. Lamento a sua perda, disse eu. A sua esposa era uma boa mulher. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos de chorar, mas claros de uma forma que não estavam há anos. Era, disse ele. Ela cometeu erros, ambos cometemos, mas era uma boa mulher. Amava profundamente e arrependia-se profundamente. Ela sabia que era amada, disse eu. Isso é o que importa. Ele acenou com a cabeça e depois surpreendeu-me ao abraçar-me. Obrigado, disse ele. Por tudo, por nos dar empregos quando mais ninguém o faria, por nos tratar com dignidade quando não a merecíamos, por ser o milagre de que precisávamos. Abracei-o de volta, este homem que outrora fora o meu herói e depois o meu destruidor, e agora era apenas uma pessoa destroçada a tentar dar sentido às suas perdas. Cuide-se, disse eu. A sua esposa quereria que fosse feliz. Vou tentar, disse ele. Vou tentar ser o homem que ela merecia, mesmo que seja demasiado tarde. Deixei-o ali de pé no cemitério, rodeado de flores e memórias e do peso de uma vida inteira de escolhas. Nunca mais o vi. 3 meses depois, recebi uma chamada da sua vizinha. O meu pai tinha morrido durante o sono, pacificamente, sem sinais de aflição. A vizinha estava a ligar porque tinha encontrado o meu cartão de visita na sua carteira, juntamente com um bilhete que dizia: Se algo me acontecer, por favor, ligue para este número. Diga-lhes obrigado. Organizei o seu funeral, paguei o seu enterro ao lado da minha mãe e fiquei na mesma última fila da mesma igreja onde a tinha chorado. Desta vez, havia menos pessoas, principalmente vizinhos e antigos colegas de trabalho, que se lembravam de um homem idoso que tinha ficado grato por uma segunda oportunidade. O pastor falou sobre redenção e graça, sobre a possibilidade de curar até as feridas mais profundas. Pensei nos meus pais, nas escolhas que tinham moldado todas as nossas vidas, na estranha misericórdia de poder cuidar das pessoas que mais me magoaram sem que elas nunca soubessem do presente que lhes tinha sido dado. Depois do serviço, caminhei até aos seus túmulos e coloquei um bolo em cada lápide. Bolos de baunilha simples com cobertura de creme de manteiga, do tipo que eu fazia para os seus aniversários quando era jovem e ainda acreditava no amor incondicional. Espero que estejam juntos, disse eu. Espero que estejam em paz. Espero que saibam que, apesar de tudo, criaram uma filha que aprendeu a construir em vez de destruir. O vento levantou-se, espalhou um pouco da cobertura, e eu imaginei que fossem eles, finalmente livres do peso dos seus erros, finalmente capazes de amar sem medo. Hoje, a Sarah gere a empresa. Expandiu-a para 5 estados, emprega mais de 1.000 pessoas e nunca esqueceu que estamos no negócio das segundas oportunidades. Ela agora conhece a história dos seus avós. Sabe como eles trabalharam para nós sem saber quem éramos. Sabe como o amor pode ser complicado. Achas que eles teriam ficado orgulhosos? Perguntou-me ela uma vez. Acho que teriam ficado espantados, disse eu. Mas acho que sempre estiveram orgulhosos. Só não sabiam como demonstrá-lo. Tenho agora 51 anos e aprendi que a cura nem sempre se parece com o perdão. Às vezes parece-se com dignidade silenciosa, como escolher a bondade em vez da vingança, como construir algo belo das cinzas da traição. Às vezes parece-se com dar um emprego a alguém quando mais precisa,
mesmo que não saiba que está a receber a graça da filha que deitou fora. Guardei o segredo dos meus pais até ao dia em que morreram, e ainda o guardo. Esta é a primeira vez que conto esta história. A primeira vez que admito ao mundo que, durante 3 anos, empreguei as pessoas que me tinham abandonado, cuidei delas, providenciei por elas, e nunca pedi reconhecimento ou desculpas. Não sei se isso me torna forte ou fraca, generosa ou tola. Só sei que me tornou humana, e que ser humano significa carregar amor e dor em igual medida. Significa escolher quem queremos ser, mesmo quando temos todo o direito de escolher o contrário. A fábrica ainda funciona. Ainda emprega mulheres que precisam de segundas oportunidades. Ainda acredita na ideia radical de que todos merecem dignidade e oportunidade. É o legado dos meus pais tanto como o meu, construído sobre a base do erro deles e da minha recusa em deixar que esse erro me definisse. Às vezes, nos momentos de silêncio entre as reuniões, caminho pelo chão de produção e lembro-me da rapariga que estava nas esquinas com caixas de cartão, que acreditava que a doçura podia curar o mundo, um bolo de cada vez. Ela tinha razão, à sua maneira. Não porque o mundo seja particularmente doce, mas porque escolher criar beleza em face da crueldade é a coisa mais poderosa que qualquer um de nós pode fazer. Nunca tive de dizer aos meus pais quem eu era. Eles trabalharam para mim, aposentaram-se com dignidade e morreram a saber que tinham sido perdoados por uma estranha. No final, talvez esse tenha sido o presente mais bondoso que lhes pude dar. A graça de não terem de enfrentar todo o peso do que tinham perdido, a misericórdia de serem amados sem terem de o merecer. É isso que aprendi sobre a família, sobre o perdão, sobre a matemática complicada do amor e da perda. Às vezes, a maior força está no que escolhemos não dizer, não fazer, não exigir. Às vezes, a vitória mais poderosa é aquela que mais ninguém conhece. Se esta história o tocou, se alguma vez lutou com o perdão ou com a família ou com a escolha entre a vingança e a graça, por favor, partilhe-a com alguém que precise de a ouvir. Goste deste vídeo? Subscreva este canal e diga-me nos comentários o que pensa. Estas histórias importam porque nos lembram que não estamos sozinhos nas nossas lutas e que às vezes as coisas mais quebradas podem ser reconstruídas em algo belo. A rapariga que foi expulsa aos 19 anos tornou-se uma mulher que construiu um império. Os pais que escolheram a reputação em vez do amor passaram os seus últimos anos a trabalhar para a filha que tinham abandonado, sem nunca saberem que tinham sido salvos pela mesma pessoa que tinham destruído. E algures nesse estranho círculo de dor e graça, todos nós encontramos uma espécie de paz. Essa é a história que eu precisava de contar. O segredo que carreguei durante décadas. A verdade que moldou tudo o que construí. Obrigada por ouvirem. Obrigada por testemunharem. Obrigada por me lembrarem que até as histórias mais difíceis merecem ser contadas.